o Delmar está em voo, o Davi em outra atividade, e a gente está segurando os telefones que não param. É bom quando não para aqui, ó. É isso aí. Mas mas o aéreo está um problema mesmo. Agora mesmo eu estava resolvendo outro problema, que eu tinha um grupo que ia para o Peru, o cara desistiu por causa do preço dos aéreos, você tem uma ideia. Aéreos. Roberto, você tem uma... Desculpa, pode falar, porque tá um absurdo. Você começa a comparar os preços, é para setembro a viagem, mas está um absurdo. Realmente não tem condição de você comprar. Então o pessoal está querendo mudar, está querendo fazer até viagem nacional, porque não dá. Mas a nacional isso. Também, bom, vocês acompanham, vocês vão ter também um... Vou dar um exemplo para você, um pacote que nós temos para Caldas Novas. O nosso pacote custa... E a gente está com promoção de lançamento em julho, criança não paga. Então, 2 adultos e 2 crianças até 11 anos, num pacote rodoviário. Quando a gente fala rodoviário, são ônibus fantásticos, né? Tem uma frase, como a minha mulher não está escutando, eu posso falar. Está gravando, poltrona... não esquece que estava gravando. Mas ela não vai ver isso daí. As poltronas dos ônibus nossos são mais confortáveis do que poltrona de sala de TV, de muito lugar, inclusive da minha casa. Então, a gente usa aí como puta do merchandise. Mas um Caldas Novas, o valor para 4 pessoas hoje, na média em julho, nós estamos vendendo a 4.200. Só o aéreo para Caldas Novas, das 4 pessoas, dá R$12 mil. R$12 mil. Tá um absurdo mesmo. E assim para você ter uma noção, né? Então, isso o que está vindo de cotação para a gente é uma coisa do outro mundo. Então, está todo mundo correndo. Mas é bom ter esse início aí, né? Até quando vai isso, mas eu acho também as companhias aéreas ainda vão demorar um pouco. Se ele pegar o gostinho, eu estou vendendo sei lá, R$4 mil uma Caldas Novas, eu tinha 4 voos. Hoje eu vou colocar só 2 voos e eu vou vender os mesmos 4 mil e meu operacional cai. Enfim, né? Então a gente tem que trazer essas oportunidades, né? Muito bem, eu só queria, antes da gente começar, pois não. dizer que a gente está muito feliz de você estar em casa de novo, né? A gente estava aqui desde que a gente soube aí das novidades nessa expectativa. A gente teve aí esse tempo de experimentação, espero que tenha sido muito positivo, até porque agora você está em definitivo com a gente. E aí, Cleiton, a ideia, você conhece bem a casa já, né? Então, não é nada de novidade para você, mas a intenção aqui é a gente fazer um pouco uma atualização geral, onde a gente está, o que a gente está fazendo para que vocês possam aproveitar ao máximo aí a filiação de vocês e usufruir, né, das ações que a Brastor está tocando e tudo mais, e que também você depois nos dê um feedback, né, assim, olha, de acordo aqui com a nossa operação e tudo mais, aqui esse é um tema mais sensível, ou tem essa outra questão, só para a gente também tomar pulso aí de vocês. Então, a gente também não quer se alongar muito, porque sabe que está corrido, mas só para a gente, então, se organizar aqui, tá bom? Perfeito. Aí a gente preparou aqui uma apresentaçãozinha justamente para isso que a Mônica comentou, para te colocar a pé no pé de tudo que está acontecendo aqui por parte da Brastor, porque a parte mais difícil depois você entra justamente entender esse todo. Então, eu vou projetar aqui, cara, fica à vontade para tirar dúvida a hora que você quiser, tá? Depois vou mandar essa apresentação para você, mandar o vídeo aí também para a equipe. E, claro, a gente se coloca à disposição de todo mundo para tirar dúvidas. Mas, Cleiton, enfim, eu só vou pedir desculpa que às 4h30 eu vou ter que sair, que hoje é meu dia de rodízio, senão só saio às 8 daqui de casa, do escritório. Tá? Tranquilo, então, 4h30 eu vou sair. Fica tranquilo. Não, mas vamos lá, gente. Bom, primeiro, de novo, dar as boas-vindas. A gente está super feliz que você está aqui, o homem do megafone. Aí, cara, aqui, ó. Sensacional. Legal, gente. Bom, Cleiton, a gente está muito feliz também, até porque você sabe o quanto a gente gosta, tem um carinho enorme por você, desde o histórico da CVC, o quanto você ajudou a gente lá e o quanto a gente está aqui querendo retribuir isso também. Até porque a gente hoje na Brastor não se vê mais como uma mera associação de empresas, né? A gente é um hub não só de contatos, uma rede de negócios, mas também um hub de profissionais. E é para isso que a Brastor está aqui, para ajudar a Squad, para ajudar você e toda a sua equipe, como braços a mais aqui para o que vocês precisarem. Então, desde já, conta com a gente que precisar.
E a gente vai dar um panorama geral aqui de alguns trabalhos que a gente já está fazendo e outros que você pode trazer, ou demandas que você tenha, que a gente pode colaborar aí como associação para o trabalho da Squad no dia a dia, tá? Legal. Contando aqui que a gente está hoje na Abrastour com a Squad, 70 associados no total, a gente tem 50 operadoras de turismo, as principais do país, e mais 20 associados parceiros, que é uma categoria que a gente tem aqui na Abrastour, que são empresas ou organismos que não são operadores. Vou mostrar aqui na próxima tela. São desde destinos, aqui são os nossos operadores, em cima já está a Squad Viagens aqui no cantinho, tá? Tá. O loginho de vocês, uma Tá aí, que legal. excelente companhia. E a gente tem um grupo também desses 20 parceiros que são parceiros comerciais institucionais, destinos nacionais e internacionais, os principais seguros aqui no Brasil, tem a Emirates, companhia aérea, empresa de tecnologia, a Localiza está com a gente. E esse grupo está aqui para trocar figurinha com vocês e identificar oportunidades de negócio. Então, da mesma forma que você eventualmente necessite de algo junto às outras operadoras, se você tiver alguma demanda junto a esses players, a Abrastour pode te ajudar nisso também. A gente tem portas abertas com todos eles, tá? Perfeito. Importante contar também a respeito de dados e números. Como você sabe, a Abrastour há anos já publica o nosso anuário todo início do ano. Aí no ano passado, no início desse ano, já colocamos aí à disposição o anuário com dados de 2022 com os dados de 2021. O grupo dos operadores Abrastour, do qual vocês fazem parte agora, somou aí um faturamento de 7,1 bilhões no ano passado. E a gente ficou assustado aí, inclusive aqui dentro de casa, com o número de passageiros embarcados. A gente conseguiu somar isso só no grupo da Abrastour, 7,4 milhões de passageiros embarcados. A gente faz esse levantamento justamente para vocês entenderem o lugar de vocês no mercado e na hora de negociar, seja com fornecedor privado ou alguma coisa em termos de poder público, falar o que eu represento é isso daqui, o nosso mercado significa isso. Esse cenário da Abrastour está publicado no nosso site, tem todo um panorama geral do Brasil e do exterior lá para vocês terem acesso. Eu recomendo muito compartilhar isso com a equipe, até para eles entenderem o panorama macro de tudo que está acontecendo. Tá? E a gente está produzindo uma versão em inglês daqui a pouco para vocês compartilharem com fornecedores internacionais. Só uma continha legal para fazer aqui. São 7,1 bi e quantos passageiros? Aqui no cantinho, 7,4 milhões. Dá um ticket médio aí de R$900, é isso? Mais ou menos. Depois a gente vê isso, mas acho que legal. É um puta número mesmo. Na verdade, é só importante você saber, Cleiton, assim, nós tivemos em 2019 6,5 milhões de passageiros embarcados, em 2019, que era pré-pandemia. No ano passado, foi para 3,3 milhões, e este ano superou a marca de 2019 em termos de número de passageiros. Com relação ao faturamento, a gente ainda não atingiu, a gente está ali perto de 50% do que foi o faturamento de 2019, porque a gente estava lá em 15,1 e agora a gente está em 7,1 bilhões de faturamento. É importante você saber, depois você vai começar a responder os questionários e tudo mais, que o faturamento é o que está sendo vendido naquele ano, né? Independente da data de embarque, é o faturamento. E os embarques são todos os que embarcaram, independente do momento que compraram. Então, o que a gente também entende é que nessa somatória tem muita gente que postergou suas viagens, os seus embarques, em função da pandemia. Então, que os operadores Abrastour agora estão embarcando um volume muito grande de pessoas e cumprindo aí com a sua responsabilidade de fazer as entregas aí que tinha assumido aí, independente desse período crítico que a gente passou. Eu costumo chamar isso de venda vendida. É meio pleonasmo, mas é uma venda vendida e uma venda embarcada. Então, aqui o número é venda vendida. O faturamento é a venda, né? E o embarque é independente do momento em que o passageiro comprou, mas que ele está efetivamente fazendo uso daquilo que ele contratou. Perfeito. Eu não coloquei nessa apresentação, mas lá no anuário tem o ticket médio que a gente levantou do ano passado, foi R$820 para o doméstico, tá? E para o internacional, R$4.040, alguma coisa assim. Legal. Tá? Lembrando que o ano passado o mundo estava fechado para a gente, né? Então, você precisa lembrar isso, que em viagens internacionais era só México, Egito e Maldivas, e Dubai. Verdade, bem lembrado. Então, continuando aqui, para você saber, essa parte de números tem sido bastante importante aqui dentro de casa, porque, claro, com isso a gente também conseguiu negociar com o governo vários temas e várias pautas aí
que a Brastor e outras entidades tiveram liderança. Então, hoje a gente já criou aqui toda uma dinâmica. Até o ano passado, a gente fazia levantamentos mensais, pesquisas mensais de acompanhamento aí de vendas com cada um dos operadores, só que é puxado ficar respondendo pesquisa todo mês. Então, a gente passou agora para uma versão trimestral, que é isso que a gente está mostrando aqui, o boletim Brastor. A gente faz a cada 3 meses um levantamento sobre faturamento, sobre embarques, enfim, tentando identificar até algum perfis de compra do que está acontecendo em geral nas operadoras. Tem sido super importante também, por outro lado, para levar a pauta do setor do turismo e das vendas do agenciamento de viagens para a mídia. Não só Panrotas, Mercado Eventos, mas o senhor Roberto Nedelso aqui de vez em quando aparece no Jornal Nacional, no Fantástico, e está sempre dando notícias positivas lá da recuperação do mercado para que todo mundo que tinha um pouquinho de receio de voltar a viajar sinta confiança e volte a embarcar. E, enfim, a gente está fazendo esses levantamentos a cada 3 meses, vale a pena também, depois eu vou compartilhar isso tudo contigo, mas o que a gente faz? A gente faz esse levantamento de 3 em 3 meses e faz uma live no YouTube, explicando um pouquinho os dados, o que está acontecendo, comparando com os últimos dados, até para vocês terem ideia de desenho de estratégia que pode acontecer nos próximos meses, tá? Vale a pena dar uma olhada, porque esse conteúdo tem sido muito rico. Ok, perfeito. Seguindo aqui também, aqui eu vou deixar mais para a Mônica falar, mas esse é um dos projetos que a gente, durante a academia, quando estava todo mundo sem saber muito para onde correr, o que a gente principalmente identificou aqui na Brastor, junto com os operadores, foi a necessidade de capacitação. Mas não aquela mera capacitação, aquele treinamento arroz com feijão que a gente estava acostumado a fazer no pré-pandemia, tanto destinos como operadores, todo mundo, mas a gente pensou que era o momento de realmente criar especialistas no nosso mercado, que é isso que todos vocês são. Vocês, na verdade, são ícones, né? São conhecedores profundos do produto que vocês vendem. Não são apenas vendedores ou apenas capacitadores, vocês são realmente conhecedores profundos de cada um dos negócios que vocês oferecem. Então, foi por isso que a gente resolveu mergulhar nisso a fundo e criar a Academia de Excelência Brastor, que é onde a gente vai além do mero treinamento. A gente mostra exatamente o que o profissional precisa para conhecer o Brasil a fundo, o mercado de vendas brasileiro a fundo e ampliar o potencial de cada um dos seus produtos. Né, Mônica? Na verdade, eu acho que o Cleiton vai lembrar, quando eu tomei conhecimento aí da Squad, da sua mudança, Cleiton, esse aqui foi o ponto focal que eu tive quando eu te contatei, né? Antes mesmo da gente discutir aí a filiação e tudo mais. A academia nasceu com muitos objetivos, né? O André já trouxe aí um pouquinho disso. A gente sente que os operadores estão se reinventando, todos nós estamos nos reinventando, né? Sobretudo agora depois da pandemia. A gente tem percebido o quanto o mercado está passando por transformações. A gente tem para a gente que hoje muitas ferramentas estão facilitando a compra do consumidor diretamente. Mas a compra que está sendo posta é uma compra muito baseada em commodity. É para comprar só aérea, é para comprar só hotel, é para comprar uma experiência pontual no destino. Agora, o que vocês fazem vai muito além disso. O nosso entendimento se vocês trabalharem somente vendendo commodity, a disputa vai ser muito, muito, muito ferrenha, porque o consumidor compra diretamente e muitas vezes com preço bem acessível. Então, o nosso entendimento é que os operadores precisam vender cada vez mais valor. A importância desse trabalho de assessoria, de consultoria, de curadoria que vocês fazem é justamente para vocês se diferenciarem, né? E então, um primeiro olhar que a gente teve foi para os operadores nesse processo de transformação, de mostrar. Vai falando, que eu vou te mostrar uma coisa legal, mas depois. Mas vai falando, eu só baixei para pegar aqui, mas vai falando. Tá bom. E tem muito a ver, vamos lá. Então, a primeira questão é essa. O nosso associado, ele não é só um intermediário e ele não cuida só da venda. Ele é um especialista que vai para qualquer destino no Brasil e no mundo, identifica como aquele destino pode ser trabalhado para diferentes perfis de passageiros e constrói experiências customizadas. E a gente entende que é aí que tem valor. Isso tem muito mais valor do que vender só preço, só commodity. Então, a gente vem dentro dessa academia pensando como a gente reposiciona o nosso associado com base nisso. Isso é um item 1. A segunda coisa foi justamente essa identificação que a gente viu que
o mundo ficou fechado. A gente não tinha o que vender fora do Brasil. O Brasil ainda foi mais fácil vender, apesar de todas as limitações que a gente teve. Então, e dentro da Brastou, um grande volume de passageiros trabalha mandando turista para o exterior. E a gente foi perguntar para o associado, como é que a gente faz? Vamos lá, a gente tem que se reinventar nesse momento. E a resposta que a gente ouvia dos nossos associados é, eu não consigo vender Brasil. Eu tenho muita dificuldade para vender Brasil, porque o Brasil disputa preço. Todo mundo vai reduzindo, e isso vai fazendo com que a nossa oferta fique seca, sem condição de agregar valor. E a gente não tem como ficar disputando preço. E aí a gente começou a perceber que o que estava na vitrine das operadoras muitas vezes não se renova, e não se renova porque é sempre isso, né? Buscando preço mais reduzido, e a gente entendeu que a gente podia somar a expertise dos nossos associados, aproveitar essa janela de oportunidades de desenvolver experiências com mais valor agregado, porque quando a gente, de fato, conseguir mostrar coisas inéditas que possam atender diferentes perfis, a gente vai conseguir reposicionar esse produto dentro desse cenário. Os operadores podem ter um resultado mais eficaz dentro das suas vendas, pode ser que a gente consiga trazer mais operadores para trabalharem aqui e muito provavelmente a gente vai conseguir ajudar esses destinos a se desenvolverem. Então, quando a gente criou a academia, a primeira coisa que a gente fez foi criar um programa chamado Experiências Incríveis, que eu não sei se você vai se lembrar, mas na época eu falei, cara, a Squad tem tudo a ver para patrocinar isso daqui, para oferecer para os destinos que vocês operam, sobretudo rodoviário, ainda mais nesse momento que a gente está. E aí a gente foi atrás de muitos parceiros, destinos, empresas, enfim, para a gente conseguir ter a maior capilaridade possível nessa academia. No Frigir dos Ovos, a gente já fez 2 edições nacionais, em 2021, capacitamos cerca de 300 empreendedores, e a gente conseguiu fazer uma internacional para a Colômbia. Fique espantado, mas assim, a Colômbia adaptou esse conteúdo, pediu para a Brastou apresentar isso para os empreendedores da Colômbia customizarem os produtos que eles estão desenvolvendo para atrair mais brasileiros para lá. Então, para a gente ver que isso é flexível, a gente pode olhar para esse conteúdo de diferentes formas. E aí, assim, dentro desse grupo, hoje a gente já tem, depois eu te mando uma apresentação específica para você entender em que pé estamos agora com a academia, mas só para você entender que a gente já conseguiu atingir o Brasil inteiro, as 5 macro-regiões, uma quantidade infinita, mais de 300 profissionais, com um conjunto de cidades aí super grande, mais de 22 estados, se não me engano, 24, agora me esqueci. E aí, o momento que a gente está vem junto, tanto para capacitar a sua equipe, porque eu sei que vocês têm aí uma estratégia muito robusta de expansão, mas avaliem se vale a pena vocês eventualmente trazerem seus principais parceiros para cá, porque o nível dessa academia é de excelência de verdade. O conjunto de conteúdos que foi criado é top, não existe, e eu não estou advogando em causa própria, mas de verdade não existe algo tão customizado e tão focado em mercado quanto isso que a gente criou. Então, eu te mando depois mais detalhes, não quero me alongar aqui porque eu sou apaixonada por esse projeto e acredito que é pelo conhecimento que a gente transforma as coisas, mas queria te contar que a gente já deu uns passos aí depois da nossa última conversa. Que legal. Bom, depois você me apresenta, que eu acho que tem bastante oportunidades. Isso até lá no início, que você comentou, né, quando você ficou sabendo do Squad, e você falou, Cleiton, eu acho que vai ter muita sinergia com tudo isso que a gente está promovendo de inovação na Brastou, e isso vai acontecer muito, tá? E só para ilustrar um pouco, quando eu fui convidado para fazer parte aqui do grupo Águia Branca, eu passei uma chamada oral, o Roberto e André, Mônica, Juliana, enfim. Qual que era a chamada oral? Eu tinha que provar por que o online não ia matar a gente. Por que você está querendo construir uma fábrica de produtos, Cleiton? Se todo mundo hoje compra no online, os commodities, tudo aí, o que eu fiz, cara? Eu fui lá para o Espírito Santo, né, que a nossa sede lá é Espírito Santo, aí fiz uma pesquisa de mercado. Eu vou contar para vocês qual foi a minha tese para passar na sabatina do conselho lá do Grupo Águia Branca. Eu falei, olha,
Isso aqui, para quem não conhece, é um refrigerante popular e barato, que é lá no Espírito Santo. É uma imitação da Coca-Cola, chama Uai. Apesar de ter um nome mineiro, mas ele é extremamente capixaba. Falar, você tem um Uai, que você tem lá os tickets muito pequenos, enfim, você tem um público para isso? Você tem um público para isso. Mas o que eu quis demonstrar para ele? Você tem um público do Uai. Aí você tem um público da Coca-Cola. Só que o público da Coca-Cola, o que a gente quer trabalhar, e essas operadoras têm que começar a trabalhar, e acho que estão despertando para isso, qual é? Um exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu falo que é o projeto Coca Machine, que é a máquina da Coca-Cola que a gente encontra em vários lugares aí. Você vai na máquina da Coca-Cola, o que acontece? Você coloca lá uma moeda, uma fichinha, ou uma notinha de R$5, ou o que seja, e o que acontece? Sai uma Coca, ou uma Coca zero, ou uma Coca normal, mais ou menos geladinha, cai lá e você pega, ok? Aí, qual que é o nosso papel? Eu falei, gente, você quis uma Coca, apertou lá, caiu lá e pegou. Só que o desejo seu era ter mais. O que era? Ter um copinho para colocar essa Coca-Cola, um copinho de cristal bonitinho, ter um gelinho nessa Coca-Cola, ter um limão fatiado ou espremido. Isso agrega muito. Que hoje o online, que é uma reflexão da máquina da Coca-Cola, não te dá. Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem, que é realmente você fomentar, agregar muitos serviços nisso, e hoje não adianta você competir com as rotas, com essas coisas aí, com refrigerante EY, você tem que criar oportunidades, que é onde que a gente está criando na primeira fase do Squad, a gente está criando coisas que o mercado não tem ou tem muito pouco, e as oportunidades estão surgindo, é importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, depois eu queria entender um pouco mais com os outros estados, porque a gente quer começar a expandir, né, para outros estados toda essa parte de circuito. Então, acho que tem tudo a ver. A historinha da maquininha da Coca-Cola que só derruba a Coca gelada, se é zero ou é a normal. A gente cuida do resto, que é a operadora, que é o agente de viagem, tudo isso. Olha o Cleiton dando aula na academia, hein? No dia da minha posse, pode ver, a Mônica e o André estavam aí, a primeira coisa que eu falei, que nós temos que fazer o H2H, humano para humano, que é justamente o que vai diferenciar das máquinas. E é isso que mantém os operadores. A máquina, eu estou falando. A gente diferenciar deles. Então, nós não somos robozinhos, nós não somos inteligência artificial. A gente se adapta e faz o que o cliente quer. Exatamente isso. Exatamente. Né? Bom, vou aproveitar, eu vou me despedir. Você está em boas mãos aí, tá bom? Obrigado, então, qualquer Roberto. coisa, estou à disposição e a gente conversa, tá bom? E muito feliz, só para finalizar, a gente está trocando os nossos cartões de visitas e no verso do cartão de visita nós vamos colocar afiliado Brastoa, tá? Então, eu queria passar essa informação para vocês, que eu acho muito importante no nosso site também. É importante enriquecer aí o trabalho de vocês aí. E obrigado pelo apoio aí, Roberto. Tá bom, tchau para vocês. Aí. Tchau. Você sabe que isso é muito legal, que isso é uma coisa, é algo que a gente não comenta abertamente, até porque isso é uma coisa que a gente faz naturalmente aqui nos bastidores, mas você sabe que tem hoje, principalmente, tem muita agência de viagens e muito consumidor que liga direto para a gente, perguntando, escuta, estou comprando com a empresa tal, vocês conhecem, como é que é? A gente vai até o capítulo B, né? A gente não entra nos meandros da empresa, mas é claro que se a empresa está aqui com a gente há anos, a gente já conhece pelo menos o básico dela, a gente tem toda a força para indicar. E isso acontece muito aqui no dia a dia e, com certeza, fica à vontade, precisa de referência, liga lá na Brastoa que eles te dão. Legal. E a gente está precisando muito, apesar de ser um grupo grande, gigantesco, de 9 bi, a Águia Branca ainda não é conhecida, principalmente aqui em São Paulo. Então, é um trabalho que a gente está fazendo no formiguinha. Agora, na quarta-feira, eu estou fazendo um evento com os agentes de viagem. E lá no evento, eu vou falar que nós somos o mais novo filiado da Brastoa. Em Campinas, nós vamos fazer na quinta-feira. Então, é importante isso, é importante. É legal. Um fortalece o outro, né? Oi? Não entendi. Um acaba fortalecendo o outro, Exatamente. Né? De mãos dadas, né? De mãos dadas. Você sabe que isso é o tipo de coisa que roda nos grupinhos de WhatsApp de agente de viagem, né?
Porque 90% das conversas de agente de viagem que me liga aqui, olha, eu vi lá no grupo do WhatsApp que a empresa tal é da Brastor. É mesmo? Eles são bons, dá uma etc. garantia. Então, vocês não sabem a força que vocês têm. Eu digo, a chancela de vocês é muito importante. Muito, muito importante. Dá uma credibilidade muito forte nesse sentido. Aí. E, ó, já que você falou de chancela, foi a oportunidade para passar para o próximo slide aqui, que assim, Vamos lá. Não precisa entrar em muitos detalhes, você já conhece aqui um pouquinho do nosso histórico, mas a Brastor tem aí uma presença, uma cadeira representativa nos principais caminhos institucionais aqui no Brasil e também no exterior. A gente tem aí, o Roberto está no Conselho Nacional de Turismo, a gente tem uma conversa muito próxima com a IATA, que muita gente não sabe nem como chegar neles no dia a dia, a gente tem os canais aqui. O Roberto também está na Embratur, levando as demandas, entendendo como trabalhar melhor com o destino, com os estrangeiros que querem vir para o Brasil. A Brastor também tem uma proximidade muito grande, aí, uma conversa bem franca com o Ministério do Turismo no dia a dia. A gente já fez parte da Organização Mundial de Turismo, a gente está dentro desse trabalho do One Planet, que é o braço de sustentabilidade da OMT. A gente tem um trabalho muito mais próximo, claro, setorial, com o pessoal do grupo de agenciamento. A gente é a associação irmã aqui da ABAV, da Abracorp dos corporativos, a Airticket dos consolidadores, a CLIA dos cruzeiros marítimos. A gente tem vários associados em comum. E durante a pandemia a gente se aproximou muito desse grupo, que foi chamado de G20 de Turismo, que tem várias entidades de outros setores, onde a gente conversou com o governo a respeito dos principais pleitos para manter o nosso setor aí vivo e saudável. Eu queria fazer um parênteses aqui nesse ponto, porque em vários momentos a gente discutiu justamente a pauta do rodoviário. E a gente nunca conseguiu, na verdade, fazer um aprofundamento nessa pauta. A gente tem aqui os nossos jurídicos, os nossos experts no tema, mas eu entendo que vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente, essa troca de figurinhas sobre o rodoviário e que caminhos a gente pode seguir nesse tema com todos esses players aqui, mas principalmente com o Ministério do Turismo para o futuro próximo. Né? Eles têm, e é importante, acho que até eu participei de uma mesa redonda aí, não sei que período aí, sobre esse tema do turismo. É importante que tenha aí eu até tive uma reunião com o... Nossa, aqui ficou no lugar do Bob lá, se esqueci agora, do Bob Santos, porque eles estavam interessados em saber do rodoviário, porque, tem que voltar isso, e do jeito que está o aéreo. Só que existe ainda um trabalho muito grande a ser feito no Brasil. Ainda o rodoviário é um pouco discriminado, tem aquela ideia do dinossauro da cometa. E aí, envolvendo, acho que esses trabalhos que vocês fazem, né? Vocês são muito atuantes lá em Brasília. Tive a oportunidade até, né, Mônica, cruzar lá no aeroporto de Brasília aí algumas vezes, aí com o Roberto também. E acho que é importante vocês levarem essa pauta, e eu estou disponível aí, juntamente com o time da Squad, com o Grupo Águia Branca, para a gente entrar e democratizar ainda mais esse turismo rodoviário pelo Brasil. Aí. Na verdade, Cleiton, eu acho que a gente falou rapidamente semana passada, a gente está com uma pauta, que é a da Lei Geral do Turismo. Na Lei Geral do Turismo, a gente tem uma definição clara de todos esses papéis, de todos os elos, e houve aí, ao longo do ano passado, uma grande mobilização, bem encabeçada aí pela Buser, que naquela época que você participou da última reunião, ainda pela CVC, que foi lá na FEComércio, que estávamos nós, vocês, o pessoal lá da Recept, lá daquela entidade de Búzios, lá que o rapaz de Búzios que lidera, a Marina, que é a nossa vice-presidente, estava junto também. A gente estava discutindo justamente essa questão, principalmente naquilo que impacta o circuito fechado. Nesta semana, isso está andando, o pessoal criou uma nova entidade, além da Recept, agora uma entidade das empresas que trabalham com transporte, que é a frete, como é que é, André? Esqueci o nome agora, a fretura, alguma coisa assim. E é uma nova entidade que agora também está trabalhando em cima disso, e nesta semana eles estão apresentando notas técnicas lá em Brasília para tentar emplacar esse tema do circuito fechado, para transformá-lo em circuito aberto. Então, se você já tiver isso em discussão aí com o seu jurídico, eu não sei como é que vocês estão trabalhando essa pauta, mas se você puder nos ajudar, inclusive colocando
se isso está em discussão, colocando o seu pessoal em conjunto com o nosso jurídico, acho que vai ser de extrema valia vocês compartilharem a visão de vocês, porque a gente está aqui discutindo até que ponto a gente apoia todas as iniciativas deles ou não, porque pode ser que a gente tenha aí um ponto de divergência. Isso eu preciso entender, porque algum ponto de divergência já existe, porque o modelo da Búzios é um modelo totalmente diferenciado do nosso, né? Não vou entrar nem em detalhes, e realmente o trabalho que eles estão fazendo aí é muito forte lá em Brasília, como as grandes também são muito fortes. A gente não é contra, né? Fazendo um rápido comentário, só que a gente quer as mesmas igualdades que possivelmente eles operam hoje sem ter nenhuma penalidade, ou penalidades muito brandas, né? Então, eu sou taxado em tributos muito forte, em qualquer... Tenho regras, enfim, uma série de coisas, mas é um tema que a gente pode dar uma avançada. Essa entidade que eles disseram que é uma nova entidade, ela está promovida com a Búzios que está... A Búzios faz parte, mas não é ela não é só ela. Se você tem puder, um conjunto... Mônica, me passar o nome certinho, e aí eu vejo aqui com o meu time do jurídico, a gente vê o que pode colaborar, sim. Se puder passar direitinho, hein? Com certeza, eu levanto aqui e te passo, sim. Eu vou checar enquanto o André vai falando das próximas telas e te aviso. Tá. Mas aqui, enfim, a gente está aberto a isso, para a gente também é super importante. Contar um pouquinho sobre nossa gestão, importante, esse nosso atual conselho de administração, eleito no ano passado. A gente teve uma mudança só esse ano, no nosso vice-presidente financeiro aqui, que saiu o Fred Levi, que era da Interpoint, entrou o Cláudio Ferretti, que é da R11 Travo, mas a ideia é que cada um dos nossos gestores, ele cuide de uma pauta específica. Originalmente, por exemplo, o Fabiano, que é da CT Operadora do interior aqui de São Paulo, cuidava do internacional. A Marina, que cuidava do nacional. Hoje a gente já ampliou isso e cada um deles fica à frente desses grupos de trabalho que a gente tem aqui, seja de comunicação, tributação e legislação, e esses grupos eles são abertos. Então, depois a gente vai compartilhar com vocês são bem-vindos a colocar seu jurídico, as suas equipes. Okay. A gente está fazendo essa conversa inicialmente contigo, mas claro que depois a gente amplia isso para toda a sua equipe, para eles ficarem por dentro e participarem onde for necessário. Tá? Perfeito. Todo esse conselho, junto com a equipe da Brastor, e claro que alguns associados pontualmente, ajudaram a gente nessa gestão de crise aí dos 2 últimos anos, desde o início da pandemia do Covid, onde a gente tratou de inúmeros assuntos. Vários deles estão pontuados aí, que são desde as MPs trabalhistas, a MP de consumo, que está agora aí, aguardando a votação no Senado, da sua renovação, e várias outras. Então, estou trazendo só essa tela, que assim, não vamos entrar em meandros, isso que é muito conteúdo, mas a gente tem um histórico de tudo isso. Então, eventualmente, se vocês precisarem identificar, olha, como é que ficou isso, como é que está aquilo, aquela questão trabalhista, etc., você já tem agora o braço da Brastor também para acionar aqui, contar com a gente, para a gente resgatar o tema e dar alguma orientação ou apoio do que vocês precisarem, qualquer um dos temas que estão aqui, desde temas mais comerciais, como a gente já tratou aqui, até pautas mais institucionais e jurídicas, tá? Perfeito. E claro que vários desses temas continuam aqui, um deles é o imposto de renda, vou até passar para a próxima tela. Esses daqui são os atuais pontos de atenção e pautas prioritárias que a gente está tratando aqui na Brastor. O imposto de renda sobre remessas do exterior, que completou agora 2 aninhos que não anda, a gente já fez um sem número de reuniões com o governo, o Ministério da Economia, o Ministério do Turismo para isso caminhar. Atualmente as operadoras são tributadas em 25% para remessa de qualquer pagamento para os seus fornecedores ao exterior. Isso é inédito em qualquer lugar do mundo, só tem aqui no Brasil, e a gente está tentando derrubar isso. Já fizemos tudo o que você possa imaginar de possível e impossível. Era véspera de Natal, a gente estava fazendo continha aqui para mostrar para o governo o quanto esse imposto é absurdo. Está lá, está no colo do Paulo Guedes para ele publicar uma medida provisória que derruba esse imposto para 6%, que foi o que a gente pediu para continuar trabalhando e ficar, pelo menos, para e passo com o IOF do cartão. E, assim, está para sair a qualquer momento, mas a gente está no aguardo e, por enquanto, não resolveu. A gente também está lidando com esse tema da responsabilidade solidária. Isso é um projeto encabeçado pela BAV Nacional, que a Brastor tem apoiado aí totalmente, que nos momentos em que você tem algum litígio, alguma discussão a respeito do pagamento da sua viagem, do pagamento da viagem, algum questionamento sobre ele, para que cada um dos elos da cadeia ele fique responsável somente pelo seu provento econômico.
Se a agência de viagem recebeu somente uma comissão, ela vai ficar responsável dentro daquele processo por eventualmente reembolsar sua comissão e nada mais. O aéreo pela parte deles, o hotel pela parte deles, o operador pela parte deles. Isso está caminhando bem lentamente, porque quem é o relator disso lá no Congresso é o Celso Russomano, que não é uma pessoa muito a favor das empresas e mais do consumidor, mas a gente está tentando trabalhar, inclusive, isso dentro da Lei Geral do Turismo, junto com outras pautas, como a própria rodoviária, aí, que a Mônica comentou agora há pouquinho. Ok. A gente está se não me engano, acho que desde 2018, a gente estava avançando com a Lei Geral do Turismo, isso parou. Depois veio a pandemia, agora voltou com força total. O relator é o Flávio Bolsonaro. Ele pediu uma atualização por parte de todas as entidades do texto. A gente mandou lá textos para melhorar isso, porque esse texto está o texto da lei está bem antigo. Então, a gente pretende avançar com isso muito em breve. E um que a gente está acompanhando aqui bem de perto também é a MP do Voo Simples, que integra também essa demanda que surgiu por meio da ANAC e da Polícia Federal, de que cada operadora que vai emitir um bilhete aéreo, ela tem que fornecer obrigatoriamente os dados pessoais, prioritariamente o CPF do passageiro. Isso conflita diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados hoje. A gente está tentando entender como é que isso vai se solucionar. Algumas empresas aéreas, inclusive, não conseguiram ainda incluir isso dentro dos seus sistemas internos, mas a gente está acompanhando e, claro, assim que ter uma segurança no direcionamento disso, de informar todo mundo. E tem também outros temas aí que a gente considera já basicamente solucionado, como a lei dos cancelamentos, que a gente está lá desde o começo. Ajudamos a criar o texto, depois fomos acompanhando toda a evolução dela. Hoje, ela acabou de passar recentemente lá pela Câmara dos Deputados, a gente estava com muito pé atrás, porque não tinha relator, e a gente estava sentindo muita reticência na Câmara a respeito disso, mas conseguimos aí, junto ao novo relator, reverter, passou na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado, onde não deve ter nenhum tipo de resistência, e depois segue aí para a sanção da Presidência da República, e a gente vai acompanhando passo a passo, informando lá no grupo de WhatsApp para vocês ficarem atentos e utilizar essa nova medida provisória. Agora vai provavelmente virar uma nova extensão de lei em breve. Tem o PERS, que você deve estar por dentro aí, uma grande solução que apareceu no ano passado, que permitiu a renegociação de dívidas federais, oferta de crédito, que chegou até a oferecer isenção de impostos para muita gente por 5 anos. A gente aqui na Brasol está tratando isso com muito cautela e muito cuidado, porque isso, aquela velha história, né? O santo demais, a gente desconfia. Milagre é grande, santo. Então, nesse ponto aí, André, até desculpa À vontade, à vontade. Esse ponto aqui, um exemplo, se você tiver uma operadora, ela tem um passivo, ou qualquer tipo, acho que é eventos, operadora, hotéis, enfim, ele congela o teu pagamento aí de vários impostos que está aí por 5 anos. Ele te congela e você vai ter que pagar em algum momento, não que ele te dá uma isenção, é isso? Exatamente. O que a gente está recomendando é que toda... Desculpa, acho que são duas coisas diferentes, Cleiton. Uma coisa é quando você tem um passivo, você tem uma dívida tributária. Você tem que dar entrada, você tem que dar entrada nesse processo. Você tem razão. O rolo para trás você tem que administrar. O para frentemente é que não existiria a cobrança desses impostos por 5 anos. Na verdade, também não. O que está para trás, você pode administrar, e se você der entrada, agora só me corrija a data, André, foi para final de junho, eu já não lembro mais a data. Foi para 30 de junho o prazo para você dar entrada se você tem uma dívida de tributos federais, você dá entrada num processo e você pode parcelar em até 60 vezes a sua dívida tributária. Isso é uma coisa olhando para trás. Olhando para frente, você, de acordo com você não pode ser simples, né? Mas se você estiver nas outras categorias, você pode passar a não recolher, porque hoje o PERS foi votado, ele virou lei, e ele traz a isenção para esses, acho que está aqui no documento, não sei se eu me perdi onde é que está aqui a linha, mas você tem a oportunidade de não pagar esses tributos que vão vir daqui para frente, desde o dia 18 de março, olhando para frente. O que acontece? Qual que foi esse processo que aconteceu lá no governo? A Câmara e o Senado votaram a favor, isso foi para a Presidência da República sancionar. O Presidente da República vetou, significa que ele não aceitou e ele falou, tira isso daí. Isso, quando o presidente veta,
isto volta para o Congresso. Quando chegou no Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, eles podem acatar o veto do presidente ou eles podem derrubar o veto do presidente. No caso do PERSE, os congressistas derrubaram o veto. O que significa? Que voltou a imperar a vontade deles de que houvesse este benefício para o setor, que não é só de eventos, é eventos e turismo. Existe um conjunto de quinais que, se você tiver aqueles quinais, você pode fazer uso desse benefício. Então, quando o Congresso derrubou o veto do presidente, isso se transformou em lei. Aí, a gente tem esta lei que nos beneficia, desde o dia 18 de março. O que vai acontecer? É uma questão muito polêmica, porque isso envolve o governo abre mão de uma receita importantíssima, que é todos esses quinais deixando de recolher esses tributos. Nós entendemos que o governo pode judicializar este processo. O que significa isso? Hoje vocês podem não recolher? Podem. Só que o governo pode entrar judicializando isso. O governo pode ganhar ou pode perder. Se ele ganhar, significa que ele pode derrubar esta lei. Se ele derruba esta lei, a gente ainda não sabe como que isso pode acontecer. Pode ser que ele derrube e fale, a partir de hoje vocês voltam a pagar, aí vocês vão começar a pagar a partir deste momento, ou pode ser que ele consiga derrubar e ele diga, eu quero que isso retroaja ao dia 18 de março de 2022. Se isso acontecer, vocês vão precisar recolher. Óbvio que vai dar briga, os advogados vão buscar aí mecanismos de proteção para todas as empresas, mas pode ser que vocês tenham que voltar e recolher. Então, o que nós estamos recomendando para todos os nossos associados? Pessoal, vocês iam ter que pagar esse tributo. Se vocês quiserem, recolham sem esse tributo, mas guarde isso e invista isso de alguma forma, deixe uma poupança lá reservada, porque se lá na frente o governo fizer isso cair e vocês tiverem que pagar, vocês ainda têm a vantagem que podem ter feito isso aqui render juros, correção, e isso ainda pode ter servido para vocês. Mas deixa ali protegido, porque a gente vive no Brasil e tudo pode acontecer, entendeu? Então, e como diz o André, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso foi uma conquista grande demais. Nem a gente esperava que a gente fosse conseguir, entendeu? Então, tem razão. Fique atento e aí converse com o seu pessoal interno para vocês se protegerem. Tá bom. Obrigado pela dica. A gente até mandou um comunicado específico sobre isso na quarta-feira da semana passada, eu vi. Né? Vale a pena encaminhar internamente, porque realmente esse assunto é bem delicado. Não é algo que a gente pode orientar abertamente. Gente, vá lá e faça isso. Realmente tem que ser uma análise privada de cada empresa, porque mexe muito com as bases de cada operador. Tá? Verdade. Mas, enfim, da nossa parte, o que a gente acabou fazendo dentro de todo esse trabalho? Você perguntou se a operadora pode. Sim, pode, porque foi a Abrastor, junto com outras entidades, que colocou aí o KNAI das agências e operadoras dentro de todo esse processo. Então, é só lá ir atrás e correr. Tá? Legal. Como a Mônica falou, a única coisa é que assim, a questão de isenção de impostos, ela foi até o final de maio agora para se candidatar. Existe um burburinho no mercado que diz que isso vai voltar, mas por enquanto não tem data certa, tá? Então tem que ficar bem atento. Peraí, sobre as dívidas existentes, não prorrogou para junho? Dívidas e oferta de crédito, sim. Isenção de impostos, eles não prorrogaram. Mas já tem, parece que uma movimentação em Brasília para tentar criar mais uma janela para as empresas, porque o que está acontecendo nesse momento é que vários setores fora dos quinais que a gente colocou lá dentro estão buscando, como shopping center, por exemplo. Então, estão tentando reabrir a janela de inscrição para essa isenção de impostos, então isso pode acontecer a qualquer momento. Mas, por enquanto, não tem nada oficial publicado. Ok, mas os nossos já estão dentro. Então, com relação a isso, Cleiton, vocês têm essas duas possibilidades. Tanto para trabalhar com, eventualmente, alguma dívida existente, corre, porque o prazo já venceu. Não é o nosso caso. Eu só queria ter um parâmetro do mercado aí, só para ter. Maravilha. Agora, para o futuro, então, vocês já estão dentro, e aí é uma questão de vocês pedirem para o contador utilizar, porque a Receita Federal já entrou agora
com esse benefício dentro ali daquelas questões acessórias, obrigações acessórias. Eles disponibilizaram um código, né, agora, porque até então a gente não tinha muita instrução. Foi publicada a lei, mas como é que o contador faz para encaixar a empresa dentro daquele modelo? E agora eles publicaram todas as instruções para isso. Está nesse comunicado aí que a gente mandou. Tá, excelente. Vamos lá, continuando aqui. Você vê a extensão também dos nossos trabalhos aqui na Brastor, até aquele certificado de vacinação, nosso certificado nacional que o governo publicou ano passado, que originalmente eles não queriam publicar, acabaram publicando. Quando saiu, o texto não estava muito redondo, a gente foi lá e fez algumas sugestões, então até isso a gente ajudou aí a contribuir e melhorar o mercado. E, claro, se identificar alguma coisa até na área de vocês, no dia a dia. Uma vez eu lembro que alguém trouxe alguma reunião, quanto seria importante melhorar toda a documentação que é trocada pelas empresas de ônibus que diz respeito ao controle dos passageiros. A gente também está aqui para ajudar nesse sentido, tá? Legal. Aqui contar um pouquinho, você lembra, já que a gente faz bastante coisa na Brastor, desde os eventos presenciais até os nossos projetos e programas internos, a gente teve que colocar muita coisa em hold, suspensão por conta da pandemia, as feiras, eventos presenciais, a gente pretende voltar com eles no ano que vem, estamos estruturando, inclusive, para fazer eventos diferenciados, não aquela tradicional feira com standzinho, distribuição de material, mas sim buscar agregar alguma coisa para o mercado e para o agente de viagem. Por enquanto, o que a gente está trabalhando é a Academia de Excelência, que a gente já apresentou aqui, as informações a respeito de dados dentro do anuário e do Boletim Brastor. Voltamos esse ano com o Prêmio Sustentabilidade, uma versão um pouco macro, e vai voltar com força total no final do ano, onde a gente também vai fazer uma convenção, que em breve você vai receber mais informações. A gente fez uma agora lá na Serra Catarinense, a ideia é fazer no final de novembro, começo de dezembro, uma lá em Mato Grosso do Sul, provavelmente em Campo Grande. Legal. A gente está estruturando tudo isso, vai mandar para vocês em breve. E, claro, tudo com um olhar muito sustentável, né? A gente tem muito cuidado aí, muita provocação para que o operador pense no seu amanhã e não apenas em soluções e ideias mais imediatas. Essa é a nossa grande provocação mesmo aqui no dia a dia da Brastor. Aqui para frente da apresentação, eu não vou me estender muito, mas tem um pouquinho do que a gente fez a respeito de eventos, o que a gente fez de entrega de eventos, outros que estão no horizonte. Tem um panorama aqui de cada feira da Brastor, cada evento presencial que a gente fez, mas como realmente a gente colocou eles em hold por enquanto, eu coloquei aqui mais para ilustrar, porque eu sei que provavelmente sua equipe de promoção, por exemplo, vai querer entender como é que a gente vai trabalhar em feiras em breve. Mas falando em termos de filiação, para encerrar aqui nossa apresentação, próximos passos, que eu já estou até tratando pontualmente com a Liliane. A gente está esperando o logotipo de vocês em alta qualidade para a gente já publicar aqui no site da Brastor, que vocês estão dentro de casa. Eu mandei um formuláriozinho para a Liliane que ela vai me mandar, que agora o ideal seria a gente entender dentro da Squad quem cuida do comercial, quem cuida do marketing, para a gente justamente mandar comunicações específicas para cada um quando for o caso. Okay. Isso já está com a Já, está com a Liliane. Tá, perfeito. Isso, ela está tocando. Você está participando lá do nosso grupo de WhatsApp, vai continuar por lá, mas seria importante, você já viu o conteúdo e como funciona, se você quer colocar mais alguém lá. Delmar, por exemplo. Então, isso que eu queria saber, como é que eu faço para... Eu passo para você no privado e você acrescenta lá. Exatamente, só me passa, tá, que eu faço isso. Aquela dica, Cleiton, a gente nunca sugere colocar, a gente prefere que deixe os diretores lá, tá? Evitar a gente da promoção comercial, porque às vezes tratam alguns assuntos lá que são bem delicados. Mas, enfim, você está por dentro, você sabe. A Thaís, que é da nossa assessora de imprensa, ela não conseguiu estar com a gente aqui hoje, mas ela vai entrar em contato para anunciar no mercado a entrada da Squad e vai alinhar um comunicado de imprensa com vocês, tá? Ela já está em contato com o Luiz Henrique. Acho que ela já até falou com o Luiz, já que é o nosso... Está falando com o Luiz Henrique. Legal. E, por fim, está até a Juliana aqui com a gente, que é da nossa administrativo, porque a gente tem que só definir depois com vocês, a Juliana também está sabendo, mas a gente colocou algumas opções aí de filiação, de modalidade de filiação para vocês entrarem. Uma um pouco mais acessível e uma que é usada pela absoluta maioria dos operadores, que a gente chama aqui da modalidade 2, que é que você tem acesso ao nosso atendimento completo, participação em toda e qualquer reunião, recebimento de todos os nossos comunicados que vocês já recebem, na verdade, mas é definir isso, a gente mandou até nas informações da filiação e vai aqui nessa apresentação, uma tabelinha para vocês compararem as entregas. Ok. Isso não foi definido ainda? Vocês que definem, vocês ficaram de definir. Okay. O padrão tem sido essa modalidade 2 que todos os operadores aqui na sua quase absoluta maioria usam. Mas é claro que a gente entende, tem outras opções lá, fica a critério de vocês analisarem. Tá?
E, por fim, nesse primeiro ano também tem aquela admissão de R$6.000, que é parcelado por um ano, a perder de vista, para não pesar no bolso. A Juliana depois combina isso com a Liliane também, como é a melhor forma para vocês, tá? Tá, então seria a mensalidade mais esses 12 parcelas dos 6.000, é isso, né? Exatamente. Tá, ok. Tá? Isso esse daqui é no primeiro ano só, esses 6.000, como se fosse uma joia para entrada. Tá, ok. Exatamente, só nos 12 primeiros meses. Tá? Tá. E é isso, como eu falei, o restante da apresentação aqui, a gente entra mais nos eventos, e só para fechar aqui, uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção, toda quarta-feira a gente manda, você já recebe aquele Brastor News, que é onde a gente concentra ali todas as informações do que a Brastor está fazendo, o que aconteceu de importante nos últimos dias, o que você precisa ficar atento para os próximos. Fica sempre de olho nesse comunicado, porque assim, se a gente tiver que mandar todas as informações que a gente recebe aqui na Brastor, você não vai fazer mais nada que ler e-mail da Brastor. Então, dá uma olhada naquilo, vê o que você precisa até compartilhar com as suas equipes internas. Esse é que você manda no e-mail? Eu mando no e-mail. E lá no grupo de WhatsApp também eu publico toda quarta-feira, mas vale mais a pena ler no e-mail que fica mais confortável, tá? Tá. E para matar aqui, só para estender aqui os nossos braços, Mônica, eu, Danilo está aqui, o Dante não pôde estar com a gente hoje, que ele tinha uma outra agenda, e a Juliana, esses são seus novos 10 braços aqui que você precisar. Opa, que legal. Seja Meus anjos da guarda aí, cara. Total. Cara, além de tudo isso que a gente apresentou, tiver um instalo, alguma coisa, André, pensei nisso. A Brastor pode ajudar? A gente está aqui para isso agora, vocês são de casa. Excelente. Legal, gente. Legal, timaço aí, meu. Né? É isso. A sede de vocês continua... Onde que está a sede física de vocês? Está na... Em 5 endereços diferentes, cada um tem um. A gente tem home office. Tá. Não, mas existe ainda aquele... Não. Ou não existe? A gente está com uma sede num coworking agora, onde a gente tem o endereço fiscal e comercial. Então, para endereço para algum encaminhamento, a gente usa que é esse que está aqui embaixo, a Paulista 1765. Agora, aquele endereço que a gente tinha sede, a gente não tem mais. Desde o início da pandemia, a gente começou no home office, deu certo. Então, a gente agora não tem mais sede até a gente reavaliar essa situação. Beleza, então. Então, quando tiver que fazer um encontro para tomar um café, a gente vai em qualquer lugar aí perto. Aonde você estiver, você avisa. Olha, eu estou por aqui, a gente marca lá perto. Legal. Mas legal, gente. Acho que foi bem esclarecedor aí, né? Toda essa etapa, né? Quer dizer, eu acompanho vocês aí há tempos. Importante, né? Essa gravação que você fez aí, André, depois se puder me enviar para me reposicionar também aos outros colegas aí. E vamos em frente. Acho que é uma alegria a gente estar, conforme eu comentei, né? Fazer parte aí da Brastor, que é muito importante, principalmente para a gente, apesar de sermos grandes como grupo, mas ainda a gente não é tão conhecido aí no segmento aí de operadora. E com a chancela de vocês, isso vai nos ajudar muito aí. E conte comigo aí para qualquer tema, com o Ricardo também, com o time, com o Delmar, com o Davi, enfim, todo o tema aí. E vamos em frente. E vice-versa. Você estava falando até desse contato com as operadoras, cara. Eu falei isso com a Liliane outro dia. Se precisar daquele... eu preciso falar com alguém na operadora XYZ, chama a gente, sabe? Usa a gente como secretária também, que a gente faz parte do nosso trabalho. Aqui, tá? E até eu tenho uma passagem, só para finalizar aí, uma lembrança muito, muito legal da Brastor, de uma reunião, nossa, isso faz muito tempo, que o Zucchini, eu não sei se ele estava como presidente, ou enfim, não lembro, mas faz muito tempo. Que outro foi como CDC, daí da CDC, não sei o que lá, vem de Fernando de Noronha de um dia, tal. Eu falei, Zucchini, peraí, qual a palavra? Qual é o teu problema, Zucchini? Não é meu problema, mas o que vocês precisam? Precisamos que a CDC não venda mais o Fernando de Noronha de um dia que está acabando. O que vocês precisam? Não, que seja de 2 noites no mínimo. Eu falei, me dá uma semana. Aí eu voltei, fiz tudo um trabalho. Aí eu falei, Zucchini, onde você quer... já está autorizado, não vamos mais vender um pacote de um dia. Criaram até busca para a gente lá. E agora é 2 noites no mínimo. Eu falei, eu não acredito, Cleitão. Eu falei, a gente tem que explicar direitinho, né, o que é bom para o turismo, o que é bom para o turista, enfim. E foi uma grande... E ali foi um festejo muito grande com todos os associados lá. E prova, né, que a entidade está aí para realmente aí trabalhar em prol dos operadores para o melhor.
Gente, obrigado aí. Só me recapitula, André, esse último slide você já passou para a Lili em forma de um contratinho ou alguns deveres, é isso? Não. Na verdade, então a ideia era justamente era apresentar isso hoje, mas agora eu vou mandar primeiro, eu já copio ela, até coloco ela em contato com a Juliana, aquelas que vão conversar sobre isso, tá? Tudo bem, mas aí me copia também, porque eu faço o interface aí para... Sim, por enquanto os nossos e-mails aqui estão sendo você, a Liliane e o Delmar. Depois vocês falam, coloca essa pessoa também que a gente vai integrando. Perfeito, mas excelente. A gente vai mandar tudo, tá bom? Gente, obrigado aí a todos aí, um super abraço e vamos Seja em frente. bem-vindo. Obrigado aí. Obrigado a todos, Cleiton, rapidinho, te mandei aí por WhatsApp o nome da entidade, já está aí com você. E a outra coisa que eu queria só te falar, depois me passa a sua agenda para eu poder te apresentar a academia com mais calma, tá bom? Me fala quando você pode, a gente marca, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Isso, depois me passa o celular do Delmar para integrar lá no grupo também. Legal, mas eu te lembro passo sim. Tá bom. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, cara. Um abração. Tchau.